Olá, vamos começar o nosso estudo em Direito Comercial pela primeira unidade, a unidade de aprendizagem, que diz respeito à caracterização do empresário. O que é um empresário? Nesta unidade de aprendizagem serão abordadas as características que fazem o empresário uma pessoa regulada pelo direito de forma muito especial, de modo a identificar a distinção que o sistema jurídico estabelece entre empresário e empreendedor. Ao final desta unidade, esperamos levar vocês a identificar os elementos essenciais da regulação da atividade empresarial e do próprio empresário. Também levaremos vocês a distinguir o empreendedor e o empresário. Depois, esperamos que vocês já saibam reconhecer o mecanismo de registro do empresário perante um órgão competente. Pois bem, vamos começar a nossa discussão perguntando: quem é o empresário na legislação brasileira? Nesta unidade de aprendizagem, já no artigo 966 do Código Civil, traz expressamente o conceito de empresário como sendo aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. A partir daí, nós podemos dar alguns exemplos para vocês. Por alguns exemplos: costureira, eletricistas, encanador, comerciante ambulante, tá? Esses são alguns dos exemplos de empresário caracterizado dentro desse artigo na legislação brasileira. Também, dentro dessa definição legal, nós podemos extrair os seus principais elementos caracterizadores, que são a economidade, a organização, a profissionalidade, a assunção do risco e o direcionamento ao mercado. Bom, sobre a economicidade, podemos dizer que o fato do empresário, enquanto sujeito de de direitos que exerce na empresa, ele desenvolve atividades econômicas, ou seja, atividade para a organização de riquezas. A organização é essencial na vida de qualquer empresário também, pois, para o bom exercício da atividade empresarial, é preciso organizar os fatores de produção. Vale lembrar que esta organização também pode ser trabalho alheio, de bens ou de ambos. Note-se que, ainda que a pessoa do empresário desempenhe um papel importante, a organização é que vai ganhar o protagonismo. Nesse sentido, trazemos um exemplo para vocês de um médico. Quando se procura um determinado médico, normalmente não se encontra ou normalmente não se considera objetivamente o resultado que a sua ação pode ter, mas as qualidades pessoais que permitirão, tá, o provável alcance do bom resultado, que no caso seria a cura da doença. Então, a organização assume um papel secundário em relação à atividade pessoal do profissional, devendo a atividade pessoal prevalecer sobre a organização para que não se configure uma atividade empresarial. Outra característica extremamente importante é o exercício da atividade empresarial de forma profissional. Este profissionalismo, ele deve englobar diversos conceitos, tais como pessoalidade, habitualidade e monopólio das informações. A pessoalidade se traduz na qualidade do modo como se exerce esta atividade, não se requerendo necessariamente que o empresário exerça atividade sozinho, pois ele pode contratar empregados, mão de obras para a realização de atividades e etc. E a habitualidade diz respeito à repetição diária da atividade empresarial,
sua reiteração, a sua prática. Assim, não será empresário aquele que exerce esporadicamente ou eventualmente a venda de móveis, ou de móveis, por exemplo. Bom, o último elemento do profissionalismo é o monopólio de informações. Isso significa que o empresário deveria ou detém todo o conhecimento e informação acerca do produto ou serviço que executa. Ou seja, ele conhece as técnicas de produção dos bens e da execução dos serviços, qualidades necessárias, matéria-prima empregada, condições de uso, a nocividade, defeitos e outros elementos. Pois bem, Pois bem, ainda para corroborar tudo isso, o empresário ele deve exercer a sua atividade desenvolvida ou direcionada ao mercado. O mesmo artigo 966, em seu parágrafo único do Código Civil, exclui do conceito de empresário algumas atividades que não são consideradas empresariais. No entanto, não pode ser considerado empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir-se elemento da empresa. Embora essas atividades sejam também econômicas, pois traduzem riquezas, é certo que o seu tratamento não deve ser dado pelo direito empresarial. Exemplos seriam todas as atividades exercidas por profissionais liberais, tais como os médicos, dentistas, advogados, músicos, escritores, artistas plásticos e etc. Portanto, a natureza do exercício da profissão cede espaço a uma atividade de maior de natureza empresarial. Note-se, tá, que, por exemplo, a atividade intelectual é exercida, mas ela passa a constituir-se apenas mais um elemento dentro da atividade empresarial. Pois bem, nós vamos identificar algumas espécies de sociedades empresariais que são adotadas no Código Civil. A primeira dela será a sociedade civil. A sociedade, a sociedade simples. A sociedade simples é uma forma de sociedade empresarial constituída por pessoas que reciprocamente obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, não tendo por objeto o exercício de atividade das atividades próprias de empresário. É o que está escrito no artigo 981 e 982 do Código Civil. Sociedades simples são sociedades formadas por pessoas que exercem profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo se contar com auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa, conforme está escrito no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. A sociedade simples é considerada uma pessoa jurídica. Exemplo de sociedade simples são dois médicos que constituem um consultório médico, dois dentistas que constituem um consultório odontológico. Tem como características a integralização do capital social em dinheiro, tá? Onde o sócio poderá fazer em contribuição a serviços. Os sócios também respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais conforme previsão contratual. Também tem como características o capital social expresso em moeda corrente, tá? Além do registro da empresa no cartório de pessoas jurídicas em até
30 dias da constituição e formação da sociedade empresarial, de acordo com o artigo 998 do Código Civil. Tem uma responsabilidade ilimitada dos sócios, a responsabilidade também solidária dos sócios cedentes das cotas para o cessionário até 2 anos após a alteração e averbação da sua saída, além da impossibilidade de excluir o sócio da participação dos lucros e da empresa. Assim, a sociedade simples poderá, se quiser, adotar regras que lhe são próprias ou ainda um dos seguintes tipos de societários: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples ou sociedade limitada. A segunda espécie de sociedade é a sociedade empresária. A sociedade empresária tem por objeto o exercício da atividade própria do empresário, sujeito ao registro, inclusive a sociedade por ações independentes do seu objeto, devendo inscrever-se na junta comercial de seu próprio estado. A sociedade empresarial é aquela que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, constituindo o elemento da empresa. A sociedade empresária é considerada pessoa jurídica. Exemplo delas são as sociedades comerciais em geral. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados pelos artigos 1039 a 1092, tá? Expressos colocados no Código Civil. Também nós temos ali tipos de sociedade empresária. Nós temos a sociedade em nome coletivo, comandita simples, sociedade limitada, que é a mais comum, a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. Nessa unidade de aprendizado, nós iremos estudar, comentar aqui agora, rapidamente com vocês, a sociedade limitada. Bom, a responsabilidade dos sócios nesse tipo de sociedade é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A sociedade limitada, ela rege-se pelo Código Civil e nas omissões pelas normas da sociedade simples ou pela própria sociedade anônima, se assim o contrato estabelecer. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou adversas a cada sócio. É vetada a contribuição que consista em prestação de serviços. Os sócios não poderão distribuir lucros ou realizar retiradas se distribuído os prejuízos do capital. Pode o contrato instituir o Conselho Fiscal, composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não. Isto é algo que é opcional e facultativo. É assegurado aos sócios minoritários, que representam pelo menos 1/5 do capital social, o direito de eleger um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital, respondem, então, solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro. Então, aqui, finalizamos a unidade 1 de aprendizado, que é a caracterização do empresário. Todos vocês deverão procurar fazer uma leitura mais aprofundada desta unidade 1 de aprendizagem para aumentar os conhecimentos e depois fazer os exercícios que estão ali propostos. Na unidade de apresentação número 2, nós discutiremos o nome empresarial, o título do empresário, do estabelecimento, as marcas e as patentes. Nesta unidade,
de aprendizagem, então, se discutirá e definirá os conceitos e as diferenças de marcas e patentes. O objetivo é identificar o que vem a ser o nome empresarial, o título do estabelecimento, as marcas e as patentes. Também distinguir o nome empresarial do título do estabelecimento e as marcas e patentes, e reconhecer as formas de proteção dos muitos ou dos vários institutos que serão abordados nessa unidade de aprendizagem. Pois bem, muita gente se pergunta, o que é o nome empresarial? O que é a razão social? E o que é o nome de fantasia? Existem diferenças? E se existem diferenças, quais são entre um e outro? Para que servem essas diferenças? Bom, se você está pensando em empreender, precisa entender quais essas diferenças básicas entre esses dois institutos. O que é razão social? O nome empresarial é o mesmo que razão social. É o nome do registro de uma empresa, também conhecido como nome comercial, denominação social ou firma empresarial. Nome dado à pessoa jurídica que consta em documentos legais, contratos e escrituras, que representam o nascimento de uma empresa na junta comercial ou no cartório correspondente à sua sede. Também serve para demonstrar a constituição legal da empresa e para ser estudada e para ser usada em termos formais. Bom, no momento em que se pensa em abrir uma empresa, deve-se checar, primeiramente, se algum nome similar já existe, ou se o registro, ou então o registro está impossibilitado. O direito ao nome comercial é garantido pela Constituição Federal e pelo Código Civil Brasileiro e pela própria Convenção da União de Paris para Assuntos de Propriedade Industrial. Esse direito nasce do arquivamento do contrato social. O que é o nome de fantasia? Nome de fantasia é conhecido como nome de fachada ou marca empresarial. É o nome de uma empresa e pode ou não ser igual à razão social. Geralmente é um nome que serve para a divulgação de determinada empresa, visando o aproveitamento da sua marca e da estratégia de marketing e vendas. O registro do nome de fantasias deve ser feito junto ao órgão de marcas e patentes, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. O INPI dá direito à utilização do nome da marca, do produto, ao registro que foi efetuado. Este registro não é obrigatório, mas uma vez feito, ele passa a ser considerado uma marca registrada. Esta marca começa, então, a apresentar o símbolo e a empresa que se refere, e a empresa, tá? A que se refere passa a ser sua dona absoluta. A partir daí, a marca incorpora o patrimônio da empresa como se fosse um ativo. Aliás, não é raro que algumas marcas se tornem bem mais valiosas que os próprios bens patrimoniais de uma empresa. Um exemplo, o nome de fantasia da Coca-Cola, né? Que está ligado ao nome da empresa, que é Coca-Cola Indústrias Limitada. Bom, também nesta unidade de aprendizagem, nós temos aí marcas e patentes. Vamos diferenciá-las. Marca e patente possuem muitas diferenças, mas é muito comum um empreendedor se confundir as suas funções. Isto acontece porque os dois institutos estão ligados à atividade empresarial, a partir de sua identidade visual e produto ou serviço ofertado. Quando se fala em patente e marca,
Isto envolve a propriedade intelectual. Ela é feita também pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O Instituto ele surgiu com o objetivo de proteger os direitos de propriedades de uma invenção, e assim como a comercialização do produto ou serviço de seu inventor. A marca, que muita gente confunde, é um nome de fantasia. São duas coisas diferentes. O fato de você ter colocado, de uma pessoa ter colocado o nome de fantasia em uma empresa, não significa que aquela pessoa tem o registro da marca. A marca precisa ser registrada junto ao INPI, que é um órgão ligado ao governo. Então, é importante que, se o empresário escolheu um nome todo ligado, especial, para a sua empresa, e principalmente se esse nome envolver uma estratégia de marketing e divulgação, que se providencie um registro da marca. Bom, o que é patente? Primeiramente, precisamos entender que patente é um documento onde fica registrado o direito de propriedade de uma invenção. Com este registro, o inventor passa a ter o uso exclusivo de sua invenção. A patente a patente, uma invenção, é um incentivo a, aos inventores para a exploração comercial. Afinal, ela garante o direito de exclusividade da venda por um determinado período. Com o registro, é gerada uma carta patente que dá o direito de exploração da invenção ao seu criador. Ela tem validade por 20 anos para a invenção e de 15 para o modelo de utilidade. Mas caso um inventor não explore comercialmente o seu produto ou processo, pode ser obrigado a licenciar outros produtos para utilizar sua invenção para fins comerciais. Esta condição é regida pelo artigo 68 da Lei 9.279 da Lei de Propriedade Industrial, tá bom? A lei, ela vem para também beneficiar a sociedade. Um exemplo prático disso é o seguinte: já pensou se um cientista ou fármaco inventa um novo medicamento que pode ser a cura de alguma doença, mas esse medicamento não chega à farmácia? Seria um problema para todos aqueles que dependem do medicamento, tá? Ah, ok? Só para finalizar sobre esta unidade, gostaríamos de dizer ou ressaltar aqui com vocês que nem tudo pode ter o registro de patentes. A pessoa ela pode patentear um produto caso ele seja uma solução de um problema da sociedade. Eles precisam conter avanços tecnológicos e ter aplicabilidade industrial. Afinal, se a ideia da pessoa vai resolver o problema das pessoas, ela precisa ser produzida em larga escala. No entanto, a lei garante que alguns produtos ou coisas não podem ser patenteados, tá? Como, por exemplo, o todo ou parte dos seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos, que atendam aos requisitos de patenteabilidade. Por quê? Porque isso não pode ser uma descoberta. Ela precisa ser inventiva e ter aplicação industrial, tá? Enfim, esta é a unidade que caracteriza marcas e patentes, tá? Marcas e patentes, nome de fantasia e razão social. Nome de fantasia e razão social. Ou título do estabelecimento e nome empresarial. Pois bem, é importante vocês fazerem o exercício também dessa unidade de aprendizagem e fazerem a leitura de todo o capítulo
desta unidade com o objetivo de aumentar os seus conhecimentos específicos na área. A terceira unidade de aprendizagem é o estabelecimento, é sobre o estabelecimento e o ponto empresarial. A criação de um estabelecimento empresarial envolve um dispêndio de tempo muito grande de recursos financeiros para o empresário. Sendo assim, a universalidade deste dispêndio todo deve ser protegido pelo direito. Do mesmo modo, o ponto criado pelo empresário e identificado pelos clientes merecem também proteção. E então, precisamos entender a diferença em o que vem a ser estabelecimento e sua proteção e os mecanismos específicos de alienação e tutela do estabelecimento e do ponto comercial. Começaremos aqui nesta unidade de aprendizagem falando sobre o estabelecimento. Estabelecimento é uma expressão que pode ser encarada como uma localização da atividade empresarial ou mesmo como um complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Para o direito civil, ou até mesmo direito processual civil, o estabelecimento pode ser encarado como o domicílio da empresa, ou seja, de acordo com o que está expresso no artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil, o estabelecimento é o local, é uma localidade tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos praticados nele. No direito comercial, o estabelecimento é todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. É o que está escrito no artigo 1142 do Código Civil, não sendo possível confundi-lo com o local de exercício da atividade. O estabelecimento é um conceito mais amplo que abrange todos os bens organizados, unidos pelo empresário para o exercício da empresa, o estabelecimento empresarial, ele integra o patrimônio do empresário, da sociedade empresária e da EIRELI, que é também uma garantia dos credores. Na próxima unidade, estaremos conversando com vocês o que seria uma EIRELI, uma empresa, tá? Específica de sociedade que iremos trabalhar nas próximas unidades com vocês. E por essa razão, a circulação, então, do estabelecimento como alienação, usufruto ou um arrendamento empresarial está sujeito à observância de cautelas específicas que a lei criou com vistas à tutela dos interesses dos credores. O contrato que tem por objeto, por exemplo, da alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só poderá ter efeitos quando terceiros, depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade privada, ou do registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial, de acordo com o artigo 1144, bem como no artigo 1145, que também fala do consentimento de todos os credores, ok? Bom, o ponto comercial é o local em que está situado o estabelecimento e é para onde se dirige a clientela. Pode ser física ou virtual. A matriz é onde a empresa foi registrada pela primeira vez. Filial, sucursal ou agência é o local secundário onde a empresa desenvolve as suas atividades. Sede contratual ou estatutária é sinônimo de matriz. Sede administrativa é o local onde emanam as decisões da empresa.
O principal estabelecimento pode ser considerado como sede administrativa ou então centro vital da atividade da empresa. O local desempenha um papel importante na atividade empresarial, influindo no resultado positivo ou negativo, pois a clientela, ciente das qualidades do estabelecimento, automaticamente dirige-se ao local conhecido ou ao site a fim de abastecer-se dos produtos e serviços que necessita, né? Bom, o ponto comercial, o ponto comercial também faz parte do patrimônio ativo do empresário. E, é, e então, é muito importante vocês fazerem uma leitura bem aprofundada desta unidade de apresentação para entender a diferença em específica do que vem a ser estabelecimento e ponto comercial. A última unidade desta primeira parte da nossa da nossa parte do estudo é a unidade 4, a unidade de aprendizagem 4, que fala do empresário individual e das sociedades empresariais, né? Precisamos conhecer a formatação jurídica para quem quer empreender, e isso é fundamental, tá? E, como nós já falamos no início, o artigo 966 do Código Civil conceitua empresário como aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada. E isso não está referindo-se a apenas a uma pessoa física ou pessoa natural que explora uma atividade econômica, mas também uma pessoa jurídica. Ressalta-se que o legislador não se preocupou apenas em conceituar o empresário individual no referido artigo, mas cuidou também de estabelecer um conjunto de regras gerais para a disciplina do exercício individual da empresa. Portanto, temos um empresário que pode ser um empresário individual ou uma sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica constituída sob uma forma de sociedade, cuja o objeto social é a exploração de uma atividade organizada. A pessoa física é que desenvolve uma atividade produtiva, tá? E essa pessoa pode ser um empresário individual, titular de empresa individual, que se enquadra nos conceitos previstos e trabalhado nas 3 unidades anteriores de aprendizagem. Por outro lado, a pessoa jurídica pode ser uma empresa societária ou uma sociedade empresária, porque desenvolve uma atividade empresarial. E aqui, neste ponto, nós devemos ressaltar que, para a teoria da empresa, qualquer atividade econômica poderá ser, em princípio, submetida ao regime jurídico empresarial, bastando que seja exercida profissionalmente de forma organizada e com intuito lucrativo. Bom, é importante nós caracterizarmos um empresário, então, alguns tipos de empresário, entre eles, o empresário individual, que é abordado nesta unidade de aprendizagem. O empresário individual é caracterizado no exercício da sua empresa, onde ele tem como características a própria habitualidade, profissionalismo e finalidade lucrativa dentro da sua empresa. O empresário individual se caracteriza pela atividade que exerce, tratando-se de uma atividade, lógico, organizada, que, apesar de não ter sócios, é exercida com habitualidade, pois não é esporádica, e com profissionalismo, já que o empresário faz isso tudo por meio como meio de vida,
ou de sobrevivência. Em outras palavras, é a pessoa que articula os fatores de produção, capital, mão de obra, né, insumos e tecnologia, de forma organizada para exercer a, uma atividade de bens ou serviços com a finalidade de obter lucros, tá? Temos também uma sociedade empresária. O direito civil se ocupa mais do estudo das sociedades, cabendo ao direito empresarial ou comercial o estudo das sociedades empresárias. As sociedades, em geral, são entes que têm previsão legal e só adquirem personalidade jurídica por força da lei. As sociedades, como pessoas jurídicas de direito privado, podem ser simples porque não seguem atividade civil ou empresárias, porque têm por objeto social o desenvolvimento da atividade típica do empresário, ou seja, exercem profissionalmente atividade econômica voltada para a circulação de bens ou serviços. É importante frisar que as sociedades podem ser classificadas de acordo com a responsabilidade dos seus sócios, e a pessoa jurídica se organiza através de um ato constitutivo, enquanto que a pessoa física o faz através de uma declaração de firma individual. Na primeira hipótese, o ato constitutivo tem natureza de contrato, porque na constituição de uma pessoa jurídica se exige a pluralidade de pessoas. No tocante ao registro, o empresário e a sociedade devem fazer, sendo que para ambos o órgão de competência competente para tal registro é o cartório do Registro Público de Empresas, isto é, a junta comercial do local onde o empresário ou a sociedade empresária quer exercer as suas atividades, né? Bom, a principal diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que a sociedade empresária pode ser uma pessoa jurídica que tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que integram integram a sociedade. Os bens particulares de seus sócios, a priori, não poderão ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Por sua vez, o empresário individual não possui a referida separação patrimonial, respondendo ele com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento. Sendo assim, a responsabilidade dos sócios de uma empresa é subsidiária, já que primeiro devem ser executados os bens da própria sociedade, enquanto que a responsabilidade do empresário individual é direta. Ressalte-se que a responsabilidade dos sócios de uma empresa, de uma sociedade empresária, além de ser subsidiária, pode ser limitada, o que ocorre também nas sociedades anônimas e limitadas, por exemplo. Nessas sociedades, o sócio se compromete a contribuir com determinada quantia para a formação do capital social, e sua responsabilidade fica adstrita, em princípio, a esse valor, ok? Se vocês quiserem conhecer mais e entender um pouco mais desses tipos de sociedades, basta fazer a leitura desta unidade 4 e os exercícios que postados nesta unidade de aprendizagem. Por enquanto, vamos ficar por aqui e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês.